queria agradecer todo mundo que apareceu num sábado à tarde para falar de ciência canábica. Sem palavras. Parabéns estão vocês que compareceram, porque esse é o trabalho, como vou aproveitar o gancho do Cristiano aí. Adorei o termo catequizar, catequizar a sociedade. Como paciente, eu sou a primeira, acho que paciente falando hoje nesse evento. Eu quero agradecer a doutora Eliane, que é minha médica aqui no Brasil. Obrigada que me convidou. Eu resido nos Estados Unidos já há 22 anos e no Colorado, casualmente, onde a maconha é bem regulamentada e bem liberada. E eu estou aqui para falar da minha experiência como paciente. Eu sei que foi um dia longo, então eu vou tentar ser breve, mas a minha fala não é de cientista, ela não é de médico, ela não é de advogado. Ela é do paciente, mas de um paciente que teve que se autocatequizar para convencer o pai, a mãe, o chefe, o vizinho, a psicóloga, o oncologista, o psiquiatra, o governo federal americano, de que eu tenho o direito à saúde fundamental, o direito fundamental à saúde, e eu que tenho que escolher como que isso vai acontecer. Então, muito obrigada pelo convite. Estou super honrada de estar aqui, que todo mundo aqui já está agitando no Brasil há muito tempo, antes de eu aterrissar aqui. Em 2011, eu fui diagnosticada com câncer de ovário, e foi uma coisa muito repentina. E logo eu vi que os remédios tradicionais não me serviram. Uma história muito comum, a história das pessoas que usam cannabis é muito comum. Todo mundo usa por praticamente os mesmos motivos, porque os remédios comuns não funcionaram, porque não há um remédio, no caso, por exemplo, da epilepsia refratária, que tem o mesmo resultado que a cannabis tem, porque é uma busca para sair de um vício, de um opiáceo. Todos esses exemplos a gente já viu aqui hoje, são as razões por que todos nós buscamos essa alternativa, que, como a Renata disse, infelizmente não é a primeira, né, ainda. No momento que isso aconteceu comigo, me caiu uma ficha que eu não poderia contar com a minha equipe médica e nem com a sociedade para me apoiar na minha escolha. Porque existe ainda muito tabu, isso era 2011 também. E aí a primeira coisa que eu fiz foi ingressar na indústria formal canábica lá, essa é a minha primeira carteirinha. Eu fui carecona lá tirar foto para fazer minha primeira carteirinha para trabalhar na indústria, né? Na época era só medicinal, eu comecei trimando, que foi bem legal. Então o pessoal pergunta muito o que se faz na indústria lá, então isso é um emprego que é bom para começar, né? Enfim, daí eu fiz isso e ingressei na indústria, e logo eu vi, como eu falei para vocês, que eu seria minha própria guerreira, não ia ter ninguém aí falando para mim, me ajudando. As pessoas iam falar contra muito contra. Mas pouquíssimas, né? E acho que a Cidinha, todos os pacientes aqui entendem nessa batalha. Somos todos, acho que, resultados de um trauma que não está amparado pela comunidade médica e pela sociedade, né? Seja o trauma que seja. Enfim. Meu nome é Clarice, acho que eu falei isso. Como eu falei para vocês, toda a minha equipe médica era contra. Eu tive benefícios negados a nível federal, que são meus de direito como cidadã americana nos Estados Unidos, em virtude do meu uso, mesmo estando legalizado no Colorado, o governo federal encrencou comigo. E eu notei que eu teria que empunhar a bandeira. E daí eu comecei a dar de metida. Por favor, pode passar o próximo. E eu comecei lá a fazer o lobbying, o ativismo, como todo esse pessoal aqui lindo, maravilhoso na sala faz aqui no Brasil. E aí eu me uni a uma organização que faz lobby sobre isso, que é a Normal, que defende os interesses das pessoas que consomem cannabis. E aí a gente foi para Washington 2 anos seguidos para conversar de indústria canábica, de acesso a bancos, a tirar a maconha da lista de drogas pesadas, a questão da evasão de maconha hoje, que sai do estado do Colorado, porque outros estados ainda não legalizaram, né, que é um problema novo. Então, assim, não acaba quando legaliza. Inclusive, desde que legalizou, é muito mais difícil você consumir. Nunca foi tão difícil consumir cannabis no meu estado, desde que legalizou. Então, é muito fascinante isso. A gente pode esperar, eu creio que no Brasil, talvez mais repressão nos primeiros anos depois que se legalize, que é uma coisa interessante para a parte jurídica abordar também, né? Enfim, aí eu comecei também a... Pode seguir. Aí eu entrei também na parte profissional canábica também. Eu comecei trabalhando com CBD, que é o extrato lá à direita, é um extrato que eles chamam cristalino, né, 99,9% de CBD concentrado, que vem do cânhamo, que na indústria do Colorado a gente tem bastante proeminência dessa indústria, né? Por exemplo, hoje 38% do cânhamo sendo plantado nos Estados Unidos está no Colorado, por virtude de universidades, porque ainda não está liberado, que é um absurdo, né? Você enfim, camiseta agora é droga também, né?
E aí eu trabalhei numa feira comercial também 2 anos na parte de marketing canábico, que é muito fascinante, porque nós não temos muito precedentes e é ilegal a nível federal, então é uma dança muito louca de você dançar essa dança tênue do que é legal e do que é ilegal, promover, inclusive porque a saúde é uma coisa muito estranha de se promover, né? É um produto para a saúde. E aí uma plantação gigantesca lá, que todas estão nesse patamar aí de 35 mil, 40 mil plantas dentro de um galpão, porque nós estamos num estado muito frio, com muita neve, então muita coisa é feita dentro, né? Vocês podem ver que eu nunca tive tão feliz nesse dia. Acho que só no dia que eu estava careca que eu fui tirar a foto. Ó. A cara da pessoa. Por favor. E aí eu me envolvi de cabeça, porque eu não tive escolha. Eu tive muitas perdas de virtude da minha escolha. Tive que fazer decisões muito difíceis que todos nós temos que fazer. Aí você pensa, vou lá, estou lá na gringa, trabalhando, fazendo ativismo, dando a mão para os políticos. Está tudo maravilhoso. Não, a saga continua, porque em 2018, 7 anos depois, 8% dos oncologistas americanos falam sobre cannabis terapêutica com seus pacientes. E eu não consigo imaginar tendo tido câncer. Eu falei isso numa entrevista essa semana sobre o nosso colega Asmar Terra, que eu não consigo imaginar como que poderia uma pessoa que está passando por quimo, como eu vi o caso da Maria Antônia, que eu nunca tive a honra de conhecer ela, mas acompanhei a luta dela, inclusive estava aqui quando ela faleceu. E isso comove muito todos, porque quem aqui, levanta a mão aqui, quem já teve um parente ou um afetado por câncer? É praticamente a sala toda, e esse número está cada vez aumentando mais. Então, a gente olha para dados no Brasil, nós, em 2019, serão 1,2 milhões novos de casos de câncer, só no Brasil. E eu me pergunto, eu estou lá no Colorado, está legalizado, eu tenho acesso, e essas 1 milhão de pessoas? E as outras enfermidades? E para mim, o Estado está nos falhando de maneira opressiva e extremamente antiética também. Enfim, então, temos aí o Mecholem, que eu não vou falar de ciência, porque os especialistas já falaram de ciência, mas ele fala, que o pai da ciência canábica, que a cannabis é o melhor tratamento, pode passar, por favor, para o cuidado paliativo do câncer. No meu caso, meus sintomas eram quais? Eu tinha muita náusea, coisas típicas, muita dor, uma neuropatia também me surgiu no final, que foi bem assustador, e eu tinha também insônia. Então, para mim, se você vai ver o Di Marzo, que é outro cobrão aí, um italiano que faz ciência canábica, ele fala. Então, eu precisava comer, eu precisava dormir, eu precisava sair da minha depressão, porque eu estava com câncer aos 30 anos de idade, e eu precisava proteger o meu sistema imunológico, porque eu estava tomando quimo. E hoje a gente sabe que pelo CB2, que é um dos receptores que a gente identificou pela ciência no sistema endocannabinoide, ele faz uma proteção imunológica preventiva. Isso, para mim, é sem precedente. Entendeu? Que você está lidando com uma medicação, a pessoal da farmácia que faz a prevenção e a mediação da cura, o tratamento, né? E eu adiciono aí, pode seguir, por favor, o rir, porque eu acho que o Di Marzo pecou, eu sou meio ousada, o pessoal que me conhece, e eu acho que ele esqueceu de uma muito importante nessa equação aí, porque o humor, quando eu estava doente, era vital. Eu adorava tirar sarro com a galera, né? Era bom. Enfim, seguimos. E aí, o câncer, eu não vou me ater muito aqui, mas a gente já tem estudos em ratos, tá? Falta estudos em pessoas, sim, mas a gente já tem estudos em ratos que a cannabis é antiproliferação de célula cancerígena, gera apoptose, que é o autossuicídio, no caso do suicídio da célula, sem destruir a célula benigna, né, que é uma coisa que a quimo não consegue fazer. E também ele é antimetástase. A gente já sabe isso em células de ratos, que muitas vezes não se traduzem para humanos, mas é um começo, né? E o Mecholem falou essa semana num congresso, mês passado, num congresso no Colorado, que ele tirou o corpo fora um pouco. Ele falou: a gente não tem dados em pessoas ainda para falar de cannabis e câncer com veemência. Então, tão importante como o Cristiano falou de disseminar essa ciência, porque a educação canábica começa em casa, né? Eu comecei com meus pais, com meus tios. Isso demorou 20 anos. Eu não estou brincando. Quando eu fiquei doente, que já faz 10, eles, claro, tiveram outra abordagem, mas muitas pessoas se escondem, porque dá medo, porque é ilegal, porque você pode, se você cultiva, se você está, na verdade, salvando o Brasil do crime, da violência, se você está sendo o maior patriota do nosso país nesse sentido, você está sendo preso. Assim como o Dr. Carlino, que foi intimado a depor. Né? São coisas assim que... Não sei se é piada ou se chora. Um dia vai sair uma comédia, um filme. Os mais estúpidos políticos do mundo falando de cannabis. Primeiro vai ser o Trump, depois, a gente vai. Né? Ok.
Muito bem. Então, obrigada, querido. A dor crônica é interessante, tia, porque a dor crônica nos Estados Unidos e também isso se reflete em outros países, ela é muito maior em números do que a diabetes, as condições cardíacas e o câncer combinados. Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, 37% das pessoas no Brasil sofrem de dor crônica. E a gente já está sabendo por hoje, por vários outros pesquisadores, que a dor é uma das um dos sintomas, das patologias, não sei se pode chamar isso de patologia, porque eu não sou médica, onde a cannabis é extremamente eficaz, com baixa toxicidade, com pouquíssimos efeitos colaterais e sem nenhuma morte. Ano passado, nos Estados Unidos, nós tivemos 242 mil para mais, sem querer desmerecer as outras vidas, que eu não me lembro do número completo, mas mais de 242 mil mortes por opiáceos. A maconha matou 0 pessoas na humanidade toda. Para mim, não existe fato mais forte. E aí você vê que no Brasil nós temos um enorme hiato, tchê. Olha o Rio Grande do Sul, a gente é estressadinho lá no Sul, né? Olha o Sul, 42% com dor crônica. Acho que é porque é frio também lá, né? Mas, enfim, esses dados são alarmantes, porque quando você fala de regulamentação, que é o que o pessoal da plataforma e da reforma está fazendo, e os médicos da SBEC tentando levar isso para o meio médico, a gente tem que levar em consideração esses números, eu acredito, para fazer ter uma conversa com o governo que seja sensata e que seja baseada em números. Porque o que me trouxe ao Brasil, além de eu me tratar aqui também, e a minha família está toda no Rio Grande do Sul ainda, é o fato de que eu creio que essa batalha não é mais do Colorado, ou da América, ou do Canadá, ela é mundial. Entendeu? É de cachorro, é de tudo que é mamífero, né? Então é muito poderoso e é emocionante estar aqui hoje, com certeza. Pode seguir, querido. E aí eu vou partir para finalizar. O pessoal fica muito curioso. O que você usou como método? Porque a gente tem muita opção. O que a gente vê, por exemplo, em sistemas como o Uruguai, é que eles não têm muita diversidade de produtos porque não existe um mercado consumidor aberto. É um mercado pequeno, é muito restrito, eles têm restrição em quantidade de THC que a maconha tem, na farmácia, tem os clubes seguros, mas os clubes são muito fechados. Nós vivíamos numa cultura do gangster. Na Califórnia não é diferente. No Colorado, quando eu trabalhava na feira, gente, as pessoas não queriam me dar um nome, às vezes. Empresários patrocinando a feira $30 mil. Medo, resquício de proibição. Isso é psicológico. Ele pega no mais básico da pessoa, a proteção da família, a proteção da sua liberdade, entendeu? São coisas muito fortes. E, enfim, eu não creio que ninguém recomenda fumar por meio de combustão para fins medicinais. Não sei, mas eu não vi ainda ninguém recomendar. Talvez os especialistas possam me corrigir. Então, o vaporizador, para quem quer inalar, realmente é a forma mais recomendada, né? Quando eu estava... Pode passar, por favor. Você pode ver que tem vários tipos. Eu gosto de normalizar nas minhas palestras, tá? Que eu acho que normalizar é essencial. Aqui é o método oral, que é o método que eu mais usei, que é o sublingual e o ingerido através do fígado, né, quando você come. Inclusive, Cristiana, achei muito interessante a parte de quanto você tem que produzir para um paciente ter certa quantidade de medicação. Eu usei exclusivamente os comestíveis durante a quimo, porque, para mim, eles ajudavam muito a dormir, a comer, não tinha o efeito no pulmão. E, para mim, você precisa de muita maconha para fazer uma manteiga. Então, é a mesma situação. Então, achei muito pertinente a tua observação, porque realmente é uma coisa que lá a gente tem muita dificuldade de precisar, né? Cada pessoa no Colorado pode comprar um dispensário ou pode plantar de 6 a 12 plantas em casa. Mas muitas pessoas que fazem óleo e comem não dá conta com as 12 plantas. E eles têm que ir no dispensário, mas eles têm essa opção. Aí o fígado, que é essa inalação que a Renata comentou antes, que o pessoal, né, às vezes passa do ponto, come um pouquinho demais, porque o fígado realmente ele é ingerido. Isso são trufas e chocolate que eu comia todo dia. Eu não abri mão do chocolate, mesmo que o médico falou do açúcar. Eu sei que é péssimo, porque alimenta câncer, mas... Quase que eu falei uma palavra feia. Na época eu pensava... E daí? Deixa eu comer meu chocolate. Ok, próxima. Aí nós temos aí a parte de tópicos, né, que é muito usada na dor crônica, especialmente a parte... Vocês vê hoje, o meu mercado lá, onde eu trabalho, ele é extremamente voltado para... É um mercado capitalista, tá? Então, os caras estão fazendo nicho agora. Como é que nós vamos atingir os idosos? Como é que nós vamos atingir as pessoas que têm mobilidade física? E as pessoas que não querem fumar? E as pessoas que querem comer, mas não querem o gosto da maconha no bolinho? E as pessoas que não querem açúcar no seu comestível? Nós estamos muito... Os Estados Unidos, na parte medicinal, é muito fraca. Nós somos fortes no recreacional. Por isso que eu vejo que o Brasil e a América Latina têm um grande potencial nessa batalha. Porque nós somos o país da agricultura, nós somos o país da biodiversidade, nós somos o país do chazinho de boldo.
E por isso que eu estou aqui também, porque eu acredito, eu tenho investido muito no mercado também. Eu abri uma empresinha chamada Vida Canábica, onde eu faço profissionalização de pessoas e eventos. E tive com muita satisfação, prazer de apoiar esse evento hoje também. Então, eu acho que é isso aí, cada um pode ajudar da sua maneira. E, por último, esse é meu produto preferido, é Eufória. Ele é um supositório, tá? E o pessoal choca, porque todo mundo sabe que existe muito preconceito sobre o supositório, né, em todos os âmbitos. E eu gosto dessa história para finalizar essa parte de opções de pacientes, porque eu circulo muito os dispensários, as fazendas, porque eu trabalho numa feira, então, né, eu visito muito esses lugares. E no momento que eu estava fazendo um trabalho lá, eu fui num dispensário e eu vi esse produto e falei, gurias, o que é isso? É um supositório para fins eróticos, tá? Vaginal, enfim. Era vaginal a intenção. Passou 6 meses, eu voltei de novo e perguntei, como é que está o... Porque eu sempre pergunto, né? Como é que está o Eufória, cara? Eu estou intrigada por esse negócio. Depois saiu o refri, umas coisas bem interessantes, né? Refrigerante. Aí o cara disse para mim, o gerente falou, claro, tu não vai acreditar que o mercado mudou o produto. As mulheres estão comprando isso em massa, mas é para cólica menstrual. E os caras fizeram todo o marketing de novo do produto, botaram uma coisinha de mulher, essa é a caixa velha. Botaram o símbolo feminino. E por quê? Nós, mulheres, gurias, vocês sabem, 45 minutos para o ibuprofeno fazer efeito. Isso aqui em 15 minutos, sem efeito nenhum no seu fígado, sem possibilidade de over, né? A ciência já está aqui. Nós temos que ser os embaixadores dela, falar com nossas famílias, falar com os nossos médicos. Eu traga estudos para o seu médico. Obrigada, querida. Traga estudos para o seu médico. Eu chegava para ele e eu dizia para o meu médico, gente, mas olha aqui, esse estudo está falando que a maconha promove a homeostase da minha célula. Tu está me dizendo que isso aqui faz mal para mim, que eu não devo fumar, que eu não devo consumir. E os médicos, infelizmente, com todo o respeito que eu tenho a eles não gostam muito de ser corrigido pelo paciente. Sabe que eles não gostam. Eu era chata. O pessoal que me conhece sabe que eu sou corneteira, eu gosto de tacar corneta. Né? Eu chegava lá xingando os caras. Cadê meu medicinal? Enfim, então é isso, gente. Eu acho que no Brasil o que a gente tem que pensar é no potencial que a gente tem de tomar essa indústria pelas nossas próprias mãos, que é por isso que eu estou aqui. Eu já vendi CBD para o Brasil, do Colorado, por 2 anos. Acho importantíssimo o trabalho. Acho que sempre vai ter campo para isso, mas acho que não é. A gente já passou dessa fase. A gente precisa cultivar no país, a gente precisa descriminalizar o jardineiro. Eu ando pelo sul do Brasil fazendo palestras, os jardineiros colam em peso para falar de o como que vocês podem, na capacidade de ativistas, de advogados, de médicos, facilitar esse processo para os nós brasileiros que queremos as mesmas oportunidades, os mesmos 50 mil empregos que o Colorado viu aqui no Brasil.